Ela não era herdeira de grandes títulos e nem seria tão importante se não tivesse chamado a atenção do rei inglês daquela época. Mas ela chamou. Chamou, e por conta disso ela virou o centro de uma revolução religiosa e política que marcou a história da Inglaterra para sempre. Até que, tão rápido como ela ganhou esse prestígio, ela viu seu próprio fim. Ana Bolena não foi só a segunda esposa de Henrique VIII. Ela foi a mulher que fez com que o rei inglês daquela época desafiasse o Papa e rompesse com Roma. Ela foi amada, foi invejada e foi muito odiada. E ela acabou sendo rainha por pouco tempo, mas o impacto que ela causou reflete até os dias de hoje. Nesse penúltimo episódio, então, da minissérie dos Tudors, eu vou te contar tudo sobre Ana Bolena. Vou falar sobre a sua infância, sobre a sua chegada na corte inglesa, sobre os seus anos bem desafiadores, assim, ao lado de Henrique VIII e sobre a sua execução na Torre de Londres. E no final, é claro, eu vou te contar o que você pode visitar na Inglaterra para conhecer um pouquinho mais dessa figura que é tão marcante na história. Lembrando aqui que a gente só tem mais um episódio sobre os Tudors, tá? Esse daqui é o penúltimo, depois só vem mais um personagem. A não ser que você seja apoiador aqui do podcast, que aí nesse caso você vai ter outro Tudor para aprender mais sobre. No caso, amanhã, quinta-feira, sai o episódio extra para apoiadores aqui do podcast, que vai ser sobre ninguém mais, ninguém menos que Edward VI, o único filho herdeiro homem que Henrique VIII queria tanto. O Edward VI teve uma vida relativamente curta, mas foi também bem impactante, apesar de que ele não é tão conhecido por aí. Não à toa, esse foi o motivo pelo qual os apoiadores aqui do Passaporte pro Crime me pediram para trazer ele como um episódio extra. Então, se você se interessou e você quer fazer parte dessa comunidade, ter acesso aos episódios extras e participar também da votação dos temas dos episódios extras, é só acessar um dos links que tá na descrição do episódio e ver o melhor plano de apoio pra você. E antes de pular pra esse episódio, eu tenho que pedir pra vocês de novo votarem, caso ainda não tenham votado, no Passaporte pro Crime, no prêmio do melhor podcast do Brasil. Sim, a gente está concorrendo ao melhor podcast na categoria Crimes Reais /Investigativo, esse é o nome da categoria, e se você entrar lá no site deles, que eu também vou deixar o link na descrição do episódio, você faz o seu login lindo, maravilhoso, e você pode votar no Passaporte pro Crime, e isso vai fazer toda a diferença pra mim. Então deixo aqui meu agradecimento a quem já votou e o meu pedido caso você ainda não tenha votado. Dito tudo isso, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Ana Bolena nasceu na Inglaterra e era filha de Tomás Bolena e Elizabeth Howard. Tomás era diplomata e um cortesão influente, assim, enquanto a Elizabeth fazia parte da poderosa família Howard, que era uma das mais antigas da nobreza inglesa. E para além de Ana, a família tinha também outros dois filhos, Maria e George. E a vida da Ana Bolena, ela já começa assim, cheia de discussões e incertezas, porque tanto a sua data de nascimento quanto o seu local de nascimento não são certeiros. Se acredita que a Ana nasceu ou em Norfolk ou em Kent, que eram locais onde a família tinha residência. E se acredita também que foi ou em 1501 ou em 1507. Além disso, a ordem dos filhos também é incerta. Quer dizer, se acredita que a Maria era a irmã mais velha dos três, enquanto o George seria o irmão mais novo, né, sendo a Ana o do meio. Mas não existem comprovações de absolutamente nada disso, de onde ela nasceu, que ano ela nasceu e quem era o irmão mais velho e o irmão mais novo na fila do pão. Mas independente dessas informações que a gente não tem tanta certeza sobre, o que se sabe é que a Ana, logo de cara, já nasceu assim numa família que era bastante nobre. Só que, claro, mesmo fazendo parte da nobreza, eles não tinham assim tanto prestígio. Isso inclusive ajuda a entender o porquê que não se sabe exatamente quando que ela nasceu e a ordem dos filhos e tudo mais, porque, né, não era tão relevante, assim, anotar essas informações dessa parte da população. Mas por conta de fazer parte da nobreza, isso fez com que a Ana, logo de cara, ela recebesse assim uma educação muito boa, que incluía bordado, música, dança, leitura e equitação, por exemplo. Mas, para além disso tudo que eu comentei que ela estudou, a Ana, ela também recebeu uma educação muito humanista, algo que não era comum para mulheres naquela época, mas que ela recebeu por conta do seu pai, que ele tinha ali um cargo bastante influente e tudo mais. Inclusive, essa questão da posição política do pai dela, né, a posição profissional do pai dela, vai acabar influenciando bastante a vida tanto da Ana quanto da sua irmã, a Maria. Como eu comentei, o pai das duas, ele era diplomata, mas ele não era um diplomata qualquer. Ele era enviado em várias missões do rei Henrique VII e depois do rei Henrique VIII, que, só para relembrar aqui,
assumiu o trono inglês em 1509. Por conta então de todo esse status e toda essa importância, o Tomás ele conseguiu enviar tanto a Ana quanto a Maria para cortes estrangeiras, como uma forma delas complementarem, né, os estudos delas, mas também para reforçar uma aliança política aqui e ali, prestigiar a família e quem sabe, né, preparar as duas ali para um eventual casamento. Então, assim, logo bem novinha, em 1513 mais ou menos, Ana Bolena já é enviada para os Países Baixos. Lá, ela faz parte da corte de Margarida da Áustria, que era uma das mulheres assim mais poderosas da Europa daquela época. A Margarida ficou encantada pela inteligência da Ana e pela capacidade que ela tinha de aprender francês assim muito rápido. Mas logo a Ana recebeu uma nova missão, a de acompanhar a irmã do Henrique VIII, que também se chamava Maria para facilitar a vida de todos nós, mas que estava prestes a se casar com o rei Luís XII da França, isso em 1514. Então a Ana se mudou para a França e ela ficou na casa da rainha, onde ela terminou ali os seus estudos. Lá ela estudou então mais francês, né? Mas estudou também arte, moda, literatura, música, poesia e filosofia religiosa. E ela estava lá linda, maravilhosa, vivendo sua vida, estudando um monte, aquelas coisas todas, até que a vida deu uma pequenininha assim virada de ponta cabeça. No caso, o rei, o Luís XII, ele morreu meses depois dele se casar. E a Maria Tudor, né, a sua esposa, irmã do Henrique VIII, ela ficou viúva, tendo que voltar para Inglaterra. A Ana, ela consegue continuar na França, mesmo com essa mudança aí de rainha e tudo mais, só que agora ela teve que mudar de ares porque ela começou a servir uma nova rainha, que se chamava Cláudia. Ela era filha do falecido rei e agora ela era esposa do mais novo rei da França, que era o Francisco I. E aqui, gente, agora que eu mencionei esse tal cara chamado Francisco I, eu preciso abrir um parênteses para te contar o que estava acontecendo na França enquanto Ana Bolena estava morando por lá. A França estava passando pelo famoso Renascimento, um movimento que teve seu ápice exatamente no reinado de Francisco I. Então o Francisco ele investiu assim super forte em arte, arquitetura, literatura e poesia, moda, etiqueta, filosofia e religião. Tudo isso inspirado no movimento de mesmo nome que já tinha começado na Itália. Para esse movimento, então, ele trouxe artistas e arquitetos italianos para a França e com o passar do tempo, a França virou, assim, de fato, o centro da moda, do refinamento e da espirituosidade. E claro, né, tudo isso estava mais do que presente ali na corte. Aliás, estava presente principalmente na corte. Então, em outras palavras aqui, com essa mudança no reinado ali da França, a Ana Bolena, ela passou a ter contato com coisas novas. Quer dizer, ela aprendeu esse novo francês mais elegante, ela teve contato também com novas tendências da moda, música e poesia também, além de ter contato assim com um ambiente que já estava começando a questionar algumas coisas com relação à Igreja Católica. Algo que, se você ouviu o episódio do Henrique VIII, você sabe que vai ser bem importante nesse episódio aqui também. Mas só para entrar um pouquinho mais a fundo nisso da religião especificamente, eu preciso te contar que assim, a Ana Bolena ela era católica. Tá? E a França, no caso, era um país católico assim fervoroso. Só que a corte francesa era um ambiente bastante aberto assim para debates e questionamentos. Então acabavam rolando dentro da corte francesa exatamente esses debates questionando algumas questões ligadas à Igreja Católica. E a Ana Bolena ela estava lá no meio, então ela estava ouvindo tudo aquilo e absorvendo tudo aquilo também. E a Ana ela viveu exatamente nesse ambiente da corte francesa por mais ou menos ali uns 7 anos, até que ela teve que voltar para a Inglaterra em 1522. Nesse ano em questão, a nossa personagem principal, ela tinha, na teoria, seus 23 anos. Então já estava mais do que na hora de casar ela com alguém. E foi exatamente esse o motivo que fez com que o pai dela trouxesse ela de volta para a Inglaterra. O pai da Ana, no caso, ele estava pensando em casar Ana Bolena com um cara chamado James Butler, que era filho de um cara também chamado Piers Butler. Esse casamento, na verdade, gente, era só uma forma de resolver uma treta que tava rolando entre o Tomás e o Piers por conta de terras ali e tal. Então, assim, ele meio que trouxe a Ana do tipo, casa com o filho dele pra ver se a gente fica em paz finalmente. Só que a questão é que esse casamento, ele acabou não indo pra frente. Não se sabe ao certo por quê, mas reza a lenda que foi porque o Tomás, ele queria algo a mais pra filha. Afinal de contas, a Ana Bolena tinha ali um currículo impecável, né? Pensando em todas essas experiências que ela teve fora da Inglaterra. Então, casar ela com aquele cara lá, de repente, não era tão interessante. E então, sem estar casada e tendo, né, esse currículo impecável que a gente comentou, a Ana Bolena, ela conseguiu um cargo na corte inglesa. Ser dama de companhia de ninguém mais, ninguém menos que Catarina de Aragão,
a rainha da Inglaterra daquela época. Esse cargo, gente, ele era assim um baita posto de prestígio, porque a rainha confiava nas suas damas de companhia e elas estavam no centro assim da vida cerimonial da corte. E no caso, a irmã da Ana, a Maria, ela já era uma dama de companhia da rainha Catarina. Só que não foi só isso, quer dizer, a Maria, ela também tinha sido amante do rei Henrique VIII. Assim, gente, tem como afirmar categoricamente que se sabia que Maria e Henrique VIII tinham tido um caso? Não tem como confirmar, do tipo, não existem registros históricos que confirmam com precisão isso. Só que, assim, a vida do rei, ela era qualquer coisa, menos privada. Então, realmente se acredita ali que todo mundo sabia que a Maria e o rei tinham tido um caso. Inclusive a Catarina e inclusive a Ana Bolena. Inclusive, mais uma vez, a palavra desse episódio vai ser inclusive, aparentemente, o Henrique VIII, ele era conhecido, né, por ter várias amantes e tudo mais, inclusive por reconhecer filhos de amantes e coisas do gênero. Então, enfim, trago tudo isso pra você imaginar qual era o clima ali na corte quando Ana Bolena chegou pra trabalhar lá também. Mas foi só uma questão de tempo, assim, até a Ana, ela conseguir conquistar todo mundo e virar o jogo. Ela acabou se destacando ali na corte exatamente pela sua graça, pela sua inteligência e pelo seu charme. Além da sua habilidade de dançar, conversar e se vestir daquela maneira que só os franceses sabiam se vestir. Reza a lenda que a primeira aparição pública da Ana Bolena aconteceu exatamente em 1522 mesmo, durante um torneio e uma festa que rolou ali na corte, em que as damas de companhia, elas fizeram uma apresentação. E nessa apresentação, cada uma das damas representava, assim, uma virtude feminina. A Ana teria interpretado a figura da perseverança e, digamos que assim, os homens ficaram completamente obcecados por ela. Tudo isso por conta exatamente dessas coisas que eu te falei, né? Como ela trouxe todo esse repertório da França e dessa elegância, essa forma de dançar e tudo mais, ela chamou muito a atenção de todo mundo ali. E os carinhas ficaram completamente malucos com ela. E a Ana, ela se interessou de volta por um desses carinhas. Henry Percy, que era um jovem nobre e herdeiro de uma das famílias mais poderosas do norte da Inglaterra. Reza a lenda que os dois eles chegaram a ficar noivos, mas guarda essa informação que depois a gente vai discorrer sobre. A questão é que essa relação dos dois, ela acabou chegando nos ouvidos, assim, de um cardeal que era muito importante naquela época. Um cara chamado Thomas Wolsey, que era muito próximo do Henrique VIII. E nisso, digamos que esse cardeal, ele acabou movendo uns pauzinhos aqui e ali pra acabar com a relação da Ana com o Percy. Isso porque o Percy, na teoria, ele já estava prometido pra outra mulher que no jogo de poder ali era muito mais interessante do que a Ana Bolena. Mas enfim, seguimos. O Percy, então, ele acabou mesmo, de fato, se casando com essa outra mulher. E a Ana Bolena teve que se afastar da corte por um tempo. Ela supostamente foi, então, para Hever Castle, que era a casa da família dela em Kent. Eu digo supostamente porque esse período da vida da Ana, ele é bem incerto. Quer dizer, o que se sabe de fato é que sim, ela se envolveu com Henry Percy, tô falando cada hora de um jeito, e o negócio não deu certo, o negócio desandou e ela teve que ser afastada da corte, mas não se sabe ao certo para onde ela foi, por quanto tempo e o que aconteceu. Alguns lugares falam que ela ficou afastada de 1523 a 1525, enquanto outros falam que foi até 1526. Mas seja como for, gente, o fato é que esse afastamento da Ana da corte acabou sendo muito importante para a vida dela. Isso porque esse bafafá no entorno desse suposto noivado dela com esse cara, de fato naquela época seria um bafafá sem tamanho. E o fato dela ter se afastado da corte exatamente no momento que estava no auge do bafafá todo, fez com que as atenções não ficassem girando tanto no entorno dela, dessa maneira negativa. E não só isso, mas esse bafafá também fez a Ana aprender muito sobre política, casamento e jogos assim de poder. Então, quando a Ana ela volta para a corte inglesa, seja em 25 ou 26, ela volta assim muito mais forte, muito mais decidida. E nisso ela acaba chamando a atenção de um cara que era só um pouquinho assim importante pro país. Sim, eu tô falando do Henrique VIII, sim, eu estou falando do rei da Inglaterra. Em 1526, especificamente, é quando se sabe de fato que o Henrique VIII ele começou a ficar de olho na Ana Bolena. Ele começou a se interessar por ela, ele percebeu a presença ali dela e que ele começou a se jogar para cima da jovem, que no caso se esquivava ali das investidas dele porque ela se recusava a ser amante dele. E nisso, gente, o Henrique VIII ele foi ficando cada vez mais obcecado por Ana Bolena, até que ele propõe, assim, que os dois se casem. Sim, gente, tudo isso enquanto ele ainda estava com Catarina de Aragão, eles eram casados ainda, mas na cabeça dele eles iam conseguir se separar
voltar e, tipo, ia dar tudo certo e ele ia poder casar com Ana Bolena em seguida. E é quando começa, então, essa enormíssima treta envolvendo esse triângulo amoroso que é Henrique VIII, Catarina de Aragão e Ana Bolena. Nos episódios anteriores, eu te contei a perspectiva do Henrique VIII e da Catarina de Aragão, então aqui a gente vai contar da Ana Bolena. Aqui eu só quero relembrar que, assim, o motivo pelo qual estamos todos metidos nesse triângulo amoroso, porque sim, agora a gente já tá tudo metido, e você também. Claro, ele tava apaixonado pela Ana Bolena, mas a grande questão principal, assim, é que a Catarina, ela não estava conseguindo ter filhos. Ela engravidava, mas ela sofria abortos espontâneos, e dos filhos que de fato ela teve, que sobreviveram, né, à gestação e tudo mais, só uma menina sobreviveu. Então o Henrique, ele estava maluco para ter um filho homem, e ele estava buscando uma mulher que pudesse dar esse filho homem a ele. Lembrando também que ele achava que o casamento dele com a Catarina estava amaldiçoado, afinal a Catarina era viúva do irmão dele, e aí por isso que ele achava que eles não estavam conseguindo ter filhos homens e tal, aquela coisa toda. Então Ana Bolena surge ali como essa solução para o Henrique, que sim, de novo, estava apaixonado por Ana Bolena, mas que poderia ali oferecer a ele o tão esperado filho homem. E para conseguir se separar de Catarina de Aragão, o que o Henrique precisava era da autorização do Papa, que no caso ia anular o casamento dele com a Catarina e ia autorizar o casamento dele com a Ana Bolena. A questão é que não foi tão simples assim quanto Henrique VIII e Ana Bolena pensaram que seria. E a gente sabe disso tudo, gente, porque entre 1527 e 1529 existem as chamadas Cartas de Amor de Henrique VIII a Ana Bolena, que de fato foram cartas escritas pelo rei à amada dele, e que é por meio delas que a gente consegue entender direitinho o que rolou nesse período. Pelas cartas, você consegue ter uma ideia de como o Henrique, ele estava assim, de fato, obcecado pela Ana Bolena. Quer dizer, ele escrevia cartas se declarando super pra ela, assim, e inclusive até demonstrando, assim, um pouco de insegurança, porque ele dizia ter medo da Ana Bolena não ser tão devota a ele, tão obcecada por ele quanto ele era por ela. Mas não só isso. Nessas cartas, o Henrique também fala sobre a sua frustração com a demora em conseguir a anulação do casamento dele com a Catarina e, assim, o seu descontentamento tanto com o Papa quanto com Roma. Então é por meio dessas cartas que a gente sabe que, assim, o amor dele por Ana Bolena foi realmente o estopim para que ele batesse de frente com Roma e com a Igreja Católica e com o Papa. E, bom, acabasse dando ali o próximo passo. Mas antes de te falar desse próximo passo, né, só deixa eu falar o que estava acontecendo com senhorita Ana Bolena enquanto o rei estava ali pé da vida tentando a anulação e tudo mais, porque, né, eu só não contei isso ainda. A Ana, no caso, gente, ela seguiu sendo dama de companhia de Catarina de Aragão por mais um tempo. Ela seguiu com o seu cargo até que esse bafafá todo da anulação ele se tornou público, então em 1527 ou 1528. Até porque no meio dessa treta toda a própria Catarina foi afastada da corte, então enfim. Mas a Ana, no caso, ela passou a acompanhar a corte itinerante onde quer que ela iria, então ela ficou variando assim, pulando de castelo em castelo e tal. Só que também é sabido que a Ana, ela também passou umas temporadas assim na casa dos Bolenas em Kent. Principalmente quando o negócio ele também tava meio treta. Ele já tava ficando assim um bafafá muito público e muitas tretas acontecendo. Mas assim, gente, abrindo muito o jogo aqui, sendo muito honesta, esse período também é muito misterioso com relação a Ana Bolena. Quer dizer, pelas cartas, você sabe que a Ana Bolena não estava sempre disponível e presente ali perto do Henrique VIII. Porque ele escrevia isso nas cartas, falando como ele queria ver mais ela e tudo mais, só que você não consegue saber exatamente o que ela estava fazendo, aonde, quando e como. O que se supõe de fato é isso que eu contei pra vocês, quer dizer, que ela tava tirando uns momentos assim pra ficar na casa da família dela em Kent, exatamente pra ir construindo essa imagem já de rainha. Então ela ficava estudando, ela ficava reforçando toda essa questão de etiqueta, moda e tudo mais, e começando a tentar cultivar ali uma rede de aliados também. Mas eu preciso te contar que também se sabe de fato que uma dessas vezes ela se isolou, provavelmente para casa da família dela, por conta de um surto de febre sudorífica inglesa. E que a gente sabe disso porque o Henrique ele menciona na carta, falando exatamente desse surto, e que ele tava com medo da Ana se
contagiar, né, se infectar. Mas tá, seja como for, o fato é que realmente, assim, tava rolando toda essa treta da anulação, e a Ana Bolena, ela tava em alguns momentos mais presente, outros momentos ela tava mais ausente, aí não se sabe exatamente onde ela tava, mas provavelmente era na casa da família. Enfim, foi seguindo nessa vida toda, até que em 1530 o negócio fica mais feio. Isso porque, gente, em 1530 é quando realmente acontece o auge de tudo. A Catarina, no caso, ela continua lutando com unhas e dentes para impedir a anulação, lembrando que no ano anterior tinha rolado o Tribunal de Blackfriars, que ficou super conhecido exatamente pelo discurso da Catarina, que ela tava, né, de joelhos, falando que era a esposa verdadeira do Henrique e tudo mais. E também em 1530 é quando o Henrique, ele tá, assim, de fato, nas últimas com relação a Roma e a Igreja Católica. Tanto que, pouco tempo depois, é quando ele dá o seguinte passo, que finalmente vou falar desse seguinte passo, que é romper ali com a Igreja Católica e com Roma. O que o Henrique VIII questionava, no caso, era a autoridade do Papa. Porque para ele, o rei, o monarca, ele devia ser a autoridade suprema da igreja também, e não o papa. Esse seria o pensamento, assim, central que movimentaria essa reforma religiosa na Inglaterra. Óbvio que tinha outros motivos também, mas esse foi o mais forte, assim. Inspirado também numa série de reformas que já estavam acontecendo em outros países da Europa, questionando exatamente algumas questões ligadas à Igreja Católica. E aqui eu preciso te contar que tem quem acredite que quem botou essas ideias na cabeça de Henrique VIII foi Ana Bolena, tá? Isso porque, vamos lembrar que Ana Bolena morou na França. E na França ela teve contato com esses ideais, assim, tipo, reformistas com relação à Igreja Católica, né? Então se acredita que ela foi lá e botou essas ideias na cabecinha de Henrique VIII. O que se sabe de fato é que sim, a Ana Bolena teve esse contato com essas ideias na França e que ela trouxe isso para a corte inglesa sim, inclusive introduzindo ao Henrique alguns textos reformistas. Só que claro, né, não existem provas que confirmem que tipo a Ana Bolena convenceu o Henrique VIII de A ou B. A única coisa que a gente sabe é que ela trouxe esses textos reformistas para dentro da corte inglesa e dentre as coisas que esses textos falavam era exatamente esse questionamento de tipo o monarca ou o papa, quem que era a autoridade suprema ali. Mas deixando um pouquinho essa parte religiosa de lado, eu também quero falar um pouco dessa parte política, né, enquanto tudo isso estava acontecendo e a Ana Bolena metida nisso tudo. Com o passar do tempo, a Ana Bolena, digamos que ela parou assim de ficar entre 1 milhão de aspas aqui, tá gente, tipo, sentada esperando a anulação acontecer, e ela mesma começou a atuar como rainha já. Um momento decisivo disso, e que ilustra muito bem isso que eu tô falando, é exatamente a visita de Henrique VIII e Ana Bolena à França. A gente tem que lembrar aqui que França e Inglaterra eram inimigos declarados. Só que, como a Inglaterra estava batendo de frente com Roma, a França também não era lá muito fã de Roma, então eles se olharam meio do tipo, ai, dá pra gente ser um pouquinho amiguinhos. E aí, enfim, Henrique VIII foi lá visitar o rei da França. E não só isso. O Henrique VIII, ele deu, assim, um título nobre pra Ana Bolena, e ele pegou na mãozinha dela e falou, vamos comigo visitar o rei Francisco I, o rei da França. O rei Francisco I, ele recebeu a Ana Bolena, assim, de braços abertíssimos, e foi a primeira aparição pública do casal. O que, assim, é um gesto diplomático muito forte, porque a gente tem que lembrar que Roma e outras potências ali da Europa consideravam que a rainha ainda era Catarina de Aragão. Então, assim, ninguém aceitava receber Ana Bolena. E aí, quando a França faz isso, a França passa um recado do tipo, sim, Ana Bolena é a rainha da Inglaterra agora. E a Ana, ela, assim, brilhou nessa cena toda, assim, nessa visita toda. Quer dizer, ela tava toda super bem vestida, ela falava francês fluente, lindo, maravilhoso, e ela se portava realmente como uma rainha. Assim, no final das contas, eu preciso te contar que essa visita aí acabou não rendendo nada muito interessante no sentido militar da parada, né? Porque a Inglaterra foi pra lá pra, tipo, vamos apertar a mãozinha da França pra gente fazer uma frente contra Roma. Isso não aconteceu. A França achou melhor não. Mas, no quesito diplomático da coisa, fazer Ana Bolena ser reconhecida como rainha da Inglaterra, aquelas coisas todas, isso sim, a visita foi um enorme de um sucesso. Mas nisso o tempo foi passando, até que Henrique VIII finalmente deu a sua cartada final. Que ele, no caso, rompeu com Roma e criou a sua própria igreja. Em janeiro, então, de 1533, o Henrique VIII se casa com Ana Bolena em segredo.
Poucos meses depois, o casamento com Catarina é anulado oficialmente e o com Ana oficializado. E meses depois, o parlamento inglês ele aprova o Ato de Supremacia, que reconhecia então o Henrique VIII como sendo o líder supremo da igreja e acabava rompendo o real oficial mesmo com Roma. Não que já não tivesse rompido, né? Vocês entenderam, do tipo, com o passar do tempo já tava meio xoxo capenga, já não tava mais rolando. Mas vai que amanhã cai numa prova sua. Se cair numa prova sua, o momento real oficial é 1534. E então agora, gente, Ana Bolena era finalmente rainha da Inglaterra, uhul, mil amores, mil felicidades, sobe os créditos, acaba esse episódio lindo, maravilhoso. Só que não, obviamente não. A Ana, ela foi coroada, ela logo de cara engravidou, teve um filho ali, aí todo mundo ficou feliz porque Nossa Senhora já ia vir o herdeiro de tudo, mas no caso era uma menina, chamada Elizabeth. E aí, digamos que o Henrique VIII, ele já não gostou daquela brincadeira. Ele ainda tava com um pinguinho de esperança, ok, beleza, mas ele já não ficou muito feliz, não. E em paralelo a tudo isso, gente, uma coisa que eu acabei não contando, assim, que tá acontecendo de pano de fundo disso tudo que eu acabei de contar pra vocês, é que, assim, grande parte da população, se não 99% da população, tava do lado da Catarina de Aragão na treta do triângulo amoroso ali. Isso fez com que a Ana Bolena, ela enfrentasse, assim, situações reais de hostilidade por parte do povo, e ela fosse apelidada, inclusive, de várias coisas, né, mas o principal apelido dela foi a prostituta do rei. Existem registros dessa época que contam, inclusive, assim, como multidões costumavam gritar insultos a Ana Bolena durante procissões, assim, além de, tipo, existir uns panfletos satirizando a imagem dela, e até uma ou outra situação que a Ana Bolena teve que ser retirada, assim, de locais públicos, exatamente porque começava todo um tumulto e uma muvuca, assim, da galera que era a favor de Catarina de Aragão. E por que eu te trago tudo isso agora? Porque agora que a Ana era rainha e ela estava ali na corte e tudo mais, digamos que esse tratamento todo e esse ódio todo, ele também se fez presente dentro da corte. Assim, se eu sou honesta, a corte, ela era dividida entre aqueles que amavam e odiavam Ana Bolena. Mas pra variar, tinha mais gente que odiava do que gostava dela. A Ana era conhecida por ser espirituosa, culta, mas ter também uma língua bem afiada. Então vocês podem imaginar como que era, né? Mas só pra entrar um pouquinho mais em detalhes, a corte também estava dividida entre aqueles que apoiavam o catolicismo, e aí, consequentemente, Catarina de Aragão, e aqueles que apoiavam uma reforma religiosa no país. E aí vem Ana Bolena. Só que, de fato, o que se tem de mais relatos da época são pessoas que não gostavam de Ana Bolena e que, inclusive, acusavam ela de se intrometer demais em assuntos do Estado, algo que era muito mal visto para rainhas. Porque sim, gente, a Ana Bolena, ela participava de conversas políticas e religiosas. Então, em resumo, gente, durante todo o período de anulação do casamento do Henrique e tudo mais, mas agora que também Ana Bolena era rainha, ela era vista como duas figuras diferentes a depender de quem estava falando. Para os aliados reformistas, a Ana Bolena, ela era o símbolo da Inglaterra moderna, de uma mulher culta e eu ia falar moderna de novo, mas me fugiu outra palavra. Algo que, inclusive, é trazido mais à tona quando a gente vai falar da Ana Bolena anos e anos depois da sua morte. Muitos e muitos anos depois, digamos que essa imagem negativa da Ana, ela acaba se dissipando, e a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso com o passar do tempo. Mas assim, exatamente porque começaram a ver em Ana Bolena essa figura dessa mulher inteligente, moderna, mais uma vez, vou trazer de novo essa palavra, mas também sofisticada, e que assim, virou realmente um ícone feminino. Então, num geral, para as pessoas que eram a favor da reforma e tudo mais, a Ana Bolena, ela era exatamente o rosto disso tudo, dessa nova Inglaterra. Mas claro, né, para os católicos, a Ana Bolena, ela era a usurpadora. Ela era o motivo pelo qual Catarina de Aragão caiu e o motivo pelo qual a Inglaterra rompeu com Roma. Então, de fato, assim, se a gente for ver, dando um zoom out, assim, da Inglaterra, a grande maioria das pessoas odiava ela. E foi só uma questão de tempo, assim, com o passar dos anos, para os apoiadores dela, que eram poucos, também começarem a se virar contra ela. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Thomas Cromwell, que era o braço direito do rei e que, num primeiro momento, apoiava a Ana Bolena exatamente pela reforma religiosa que ela apoiava no país. Só que, em 1534, digamos que as coisas começaram a desandar. Isso porque, nesse ano, o Henrique VIII e o Cromwell, eles começaram o que ficou conhecido como a dissolução dos mosteiros, que nada mais era do que saques a mosteiros e a redistribuição dessa renda. Esse período ele acabou ficando bem marcado assim pela destruição de símbolos religiosos e bastante treta entre católicos e protestantes.
já que de fato os católicos eles passaram a ser perseguidos e eles tiveram a sua fé questionada. E a Ana, ela começou a discordar da forma como Cromwell ele estava ordenando ali essa dissolução dos mosteiros. No caso, a Ana, ela defendia que a renda que era adquirida dessa dissolução e tudo mais, ela devia ser investida em caridade e educação. Enquanto Cromwell, ele achava que não. Ele achava que toda essa renda tinha que ir para a coroa e foi de fato o que aconteceu, né? Todo esse dinheiro serviu só para fortalecer ainda mais a coroa. Foi quando então a Ana, ela acabou fazendo o seu pior inimigo. Sério, pior inimigo mesmo. Realmente, assim, ali ela errou rude porque esse cara foi o inferno dela na Terra. Mas digamos que os dois acabaram brigando, eles viraram inimigos. E aí o Cromwell, ele entendeu que se o Henrique VIII perdesse a fé que ele tinha em Ana Bolena, digamos que ele conseguiria tirar a Ana Bolena de cena. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Quer dizer, num primeiro momento, o Henrique ele era doido pela Ana Bolena. E ele tinha todas as cartas apostadas nela, já que ela poderia dar a ele o tão esperado herdeiro. Só que foi só uma questão de tempo até essa esperança se transformasse em frustração. A Ana Bolena, ela acabou engravidando 3 vezes, enquanto casada com o Henrique VIII. Da primeira vez, ela teve a Elizabeth. Já da segunda, ela sofreu um aborto espontâneo, que acabou, inclusive, sendo, assim, um momento de muito baque, não era essa palavra que eu queria, mas de muita tensão entre o relacionamento dela com o Henrique, que, inclusive, o Henrique, ele chegou pro Cromwell, depois desse aborto da Ana, e ele falou que ele tava considerando se separar da Ana já. Só que ele tinha medo, porque se ele se divorciasse da Ana, ele teria que voltar com Catarina de Aragão. Porque, afinal de contas, aos olhos da comunidade internacional, ele ainda era casado com Catarina de Aragão. E aí rolou toda essa treta, todo esse bafafá, mas eventualmente os dois acabaram se resolvendo e ficaram juntos, não se divorciaram. E é quando a gente chega na terceira gravidez da Ana, que foi de 1535 para 1536. A Ana estava grávida, de novo. E vocês conseguem imaginar a pressão que essa mulher não estava sofrendo, né? Porque assim, o Henrique VIII estava zero paciente com a ideia de não ter o filho herdeiro logo. Só que não só isso. Em 1536, a Catarina de Aragão morre, o que coloca ainda mais pressão nas costas de Ana Bolena, porque afinal de contas, se o Henrique VIII quisesse se separar dela e casar com uma terceira mulher, ele estava livre para fazer isso agora. Inclusive, foi nessa época que Henrique VIII começou a se interessar já por outra mulher, que era Jane Seymour, dama de companhia de Ana Bolena, e os dois começaram a ter um caso. Reza a lenda que o Henrique, ele chegou a dar um medalhão para Jane, contendo uma foto dele dentro. Na verdade, não era uma foto, né, gente? Porque, né, vamos lá. Mas contendo uma imagem dele dentro. E que a Jane, ela ficava abrindo e fechando esse medalhão na frente da Ana Bolena. E que a Ana Bolena viu. E ela ficou tão pé da vida, tão pistola, que ela arrancou esse medalhão do pescoço da Jane. E que ela arrancou com tanta força que até os dedos dela começaram a sangrar. Mas não só isso. Reza a lenda que a Ana Bolena flagrou o Henrique VIII com a Jane num momento mais íntimo ali dos dois, e que ela ficou completamente furiosa com aquela cena. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas fato é que Ana Bolena estava grávida pela terceira vez, e ela estava sentindo uma pressão monumental nas costas dela, porque se ela não tivesse o filho herdeiro, ela estava ferrada. E aí, como se não bastasse tudo isso, meus amores, Henrique VIII sofre um acidente gravíssimo ali de cavalo. Não sei. Ele estava em cima de um cavalo. Ele acabou ficando inconsciente por algumas horas, até preciso corrigir aqui, porque no episódio do Henrique VIII, eu acho, foi do oitavo? Acho que foi. Eu acabei falando que ele ficou inconsciente por dias, gente. Não percebi. É por horas. Mas beleza. Ele ficou inconsciente por um tempo. E ele também sofreu um ferimento gravíssimo na perna. Que se você ouviu o episódio dele, você sabe que isso vai ser importante pra vida dele no futuro. Mas enfim, a corte toda ficou meio em choque, assim. Afinal de contas, se o Henrique VIII morresse e Ana Bolena não tivesse um filho homem, quem que assumiria o trono? Mas tá, então com tudo isso na cabeça, toda essa pressão, esse estresse bem levinho, no dia do funeral da Catarina de Aragão, a Ana Bolena sofre um aborto espontâneo. E a criança, no caso, era um menino. Então, sim, começava ali o fim do casamento de Henrique VIII e Ana Bolena. Aqui eu preciso te contar que algumas fontes falam que a Ana Bolena, na verdade, engravidou 4 vezes, que ela teria engravidado mais uma vez em 35, que ela também sofreu um aborto, e que depois ela engravidou essa última vez, que foi de 35 para 36, que era um filho homem. Mas seja como for, fato é que a Ana Bolena também engravidou algumas vezes de Henrique VIII e perdeu vários dos filhos. A única filha que sobreviveu foi a Elizabeth. E aí, meu povo,
enquanto a Ana estava se recuperando de mais um aborto, né, desse último, que foi o pior de todos e tal, aquela treta toda, o Henrique, ele começou a falar que, olha só, ele tinha sido enfeitiçado por Ana Bolena. Ele tinha sido convencido a se casar com ela. Tinha sido convencido, tá certo essa frase? Às vezes eu me banano inteiro nas palavras. Enfim, mas que ele tinha sido enfeitiçado por ela pra casar com ela e se apaixonar por ela. E não só isso, mas ele também já pegou Jane Seymour e já transferiu ela pra casa lá da corte, tudo. Então, enfim, já meio que, tipo, assumiu que já ia ficar com a Jane depois. E aí, gente, foi só uma questão de tempo até começarem a surgir boatos de que Ana Bolena tinha tido casos extraconjugais, né? Com outros cortesãos ali, e com músicos, e com mais uma pessoa bem importante. Eram eles Mark Smeaton, que era um músico ali da corte, Henry Norris, que era um amigo íntimo do rei Henrique VIII, William Brereton, e o nome dele é um pouquinho difícil de se dizer porque dá um trava-línguas, mas que era também um cortesão ali. E por último, a última pessoa importante que eu comentei que era bem importante, é George Bolena, o irmão de Ana Bolena. Sim, estavam acusando Ana Bolena de ter tido um caso extraconjugal com o seu próprio irmão. Mas tá, vamos por parte. O Mark Smeaton, o músico da corte, ele foi o primeiro a ser preso. E sob tortura, ele assumiu que ele teve relações, assim, né, sexuais com a Ana Bolena 3 vezes. Eu preciso te contar aqui que ele foi o único de todos esses acusados que foi torturado. Exatamente porque ele não era parte nem da nobreza, nem da corte, nem nada, então só ele podia ser torturado, e coincidentemente ele foi o único que admitiu ter tido relações com Ana Bolena. Só que querendo ou não, essa confissão dele só deu mais força para a acusação contra Ana Bolena de fato cravar que os outros casos também tinham acontecido. No dia 2 de maio, então, a Ana Bolena é presa junto de alguns desses outros caras que eu falei, incluindo o irmão dela, e todos são levados para a Torre de Londres. Ana é acusada de adultério, incesto com o irmão e alta traição, o que é um choque para ela, que foi pega completamente de surpresa por essas acusações. Quer dizer, né, gente, ser acusada de adultério era extremamente pesado, dado que ela era a rainha da Inglaterra. Ser acusada de incesto era ainda mais pesado, porque, querendo ou não, queimava completamente a imagem dela. Mas ser acusada de alta traição era, assim, a pior condenação que você poderia receber, porque era pena de morte na certa. E a Ana passou por um julgamento. E ela ouviu, assim, atentamente todas as acusações que fizeram contra ela. E a maioria das acusações, se não todas, eram completamente absurdas. Quer dizer, falavam do tipo que ela tinha dormido com pessoas diferentes na mesma hora e no mesmo lugar. Do tipo assim, sabe, a acusação meio que se embananando ali, falando do tipo, ela dormiu com esse cara esse dia. E aí vem outra pessoa e fala assim, ela dormiu com esse outro cara esse dia. E tipo, como assim? Como que ela dormiu duas... Enfim, não vamos entrar tão a fundo nisso. Mas o ponto é, tipo, essa questão dos dias e das horas e dos lugares também, tipo, colocando ela em locais que ela não tinha como estar naquele período. Até porque muitos dos casos que a acusação trazia, do tipo de momentos em que ela teria dormido com A ou com B ou com C, acontecem enquanto a Ana estava de repouso ou grávida ou se recuperando de algum aborto espontâneo que seja, então realmente não tinha como ela estar em outro lugar naquela data, por exemplo. Enfim, só pra deixar bem claro aqui, basicamente, assim, essas acusações eram completamente absurdas e não existiam provas concretas que comprovassem que ela tivesse tido algum caso com algum desses homens. E aí, só pra te contar um pouquinho mais com relação à acusação de incesto, o que diziam é que sim, a Ana Bolena dormia com o seu irmão, mas não só isso, os dois, eles caçoavam do rei pelas costas. De novo, foram listados, assim, locais, datas, horas, etc., que era impossível, ou praticamente impossível da Ana estar. Mas mesmo assim, o júri, ele ouviu atentamente. E assim, aqui eu preciso te contar que realmente a Ana tinha uma relação muito próxima com o irmão dela. Eles trocavam várias cartas, eles trocavam poemas. Parece, inclusive, que o George Bolena, ele participava das discussões políticas entre a Ana e o rei. Do tipo, tava lá presente, porque realmente ele era muito próximo da irmã. Mas entre ter uma relação próxima e incesto, digamos que já são outros 500, né, gente? E por fim, gente, alta traição. Assim, naquela época, alta traição não era só você conspirar contra a vida do rei, né? Quer dizer, você também era considerado um traidor e era acusado de alta traição por questionar a legitimidade do monarca, né, do trono, manchar a honra do monarca ou comprometer a sucessão do reino ali. Assim, seguindo nessa linha,
a Ana, ela meio que já marcava todas as caixinhas, né? Porque, tipo, sim, feito, feito, feito. Mas o que realmente focaram nela pra acusar de alta traição foi que ela teria conspirado contra a vida do rei. A acusação alegava que Ana Bolena tinha conspirado contra a vida do rei porque testemunhas tinham escutado Ana Bolena falar durante discussões privadas dela que o rei poderia morrer logo para que ela pudesse se casar de novo. Só que não só isso. Ela falava isso do tipo, o rei pode morrer logo pra eu poder me casar de novo, mas com um dos caras que estava sendo acusado junto com ela de ela ter um caso e tal. E assim, gente, esse julgamento, ele ainda foi mais longe nessa questão meio do circo, né, que tava rolando. Porque, querendo ou não, estavam trazendo acusação a rodo. Tipo, qualquer acusação que tem contra a Ana Bolena, traz aí, vamos jogar tudo agora, né, lavar roupa suja. Então, assim, vocês lembram daquele cara, o Henry Percy, o cara que supostamente ela teria ficado noiva antes do Henrique VIII e que aí o carinha lá importante da época proibiu e fez ele casar com outra mulher e pipipipopopó? Pois bem, decidem trazer Henry Percy para o tribunal para que ele fale que ele era sim noivo, ele estava sim noivo de Ana Bolena. Porque aí isso anularia o casamento da Ana com Henrique VIII desde o começo. O casamento nunca teria sido legítimo. Mas o Percy, no caso, ele negou. Tá? Ele negou que ele e a Ana tivessem ficado noivos em algum momento da vida. Aqui eu preciso te contar que existe uma versão da história que fala que o Percy, ele chegou a ser um jurado, tá? E que ele chegou a considerar a Ana culpada, a gente já vai chegar nisso, mas que ele fazia parte do corpo de jurados, que ele considerou a Ana culpada e que ele desmaiou. Depois que a Ana foi, né, tipo, leram a sentença da Ana, ele teria desmaiado e teve que ser carregado para fora do tribunal ali tudo. Mas versões mais atuais de historiadores, assim, mais que estudam o caso da Ana Bolena, assim, mais recente, falam que não. Que, na verdade, ele não fez parte do júri, que ele só foi chamado ali para dar o seu parecer com relação ao suposto noivado dele com a Ana Bolena, e que, por sinal, ele estava muito doente. Então, se você quiser acreditar nessa versão de que ele desmaiou e tudo mais, aí tem essa justificativa que ele já estava muito doente quando rolou o julgamento de Ana Bolena. Mas seja como for, gente, fato é que Ana Bolena, ela foi julgada. Ela ficou sentada ali ouvindo todas essas acusações absurdas sobre ela. Ela alegou a todo momento ela alegou que ela era inocente, mas ela foi condenada à morte, assim, por unanimidade. E assim, gente, os outros acusados também negaram absolutamente tudo, tá? Então, assim, todos ali negaram, menos o músico que foi torturado. Mas assim, sinceramente, já tava tudo completamente tramado. E eu afirmo categoricamente que foi tudo tramado contra a Ana Bolena, porque de fato, assim, historiadores realmente acreditam que ela não fez nada do que ela foi julgada por, e que essa foi a forma que encontraram de se livrar dela. Agora, o que não é consenso entre historiadores é quem que estava por trás disso tudo. Há quem diga que foi o Thomas Cromwell, que inclusive é a versão que eu tô trazendo mais aqui, porque realmente foi a que eu achei mais confiável, assim. E que era o braço direito do rei, só pra te lembrar, né? O braço direito do rei, que se desentendeu com a Ana Bolena por conta da dissolução dos mosteiros e tudo mais. Há quem diga que foi ele que encabeçou tudo, exatamente por perceber que o rei, ele já estava meio cansado da Ana Bolena, e aí ele mesmo, Thomas Cromwell, também queria se livrar de Ana Bolena, e aí ele viu que, tipo, era o momento dele de jogar ela pra escanteio aqui. Nem jogou ela pra escanteio, né? Jogou ela pra... não é forca também. Mas vocês entenderam. Mas, inclusive, os historiadores que acreditam nessa versão, né? Que falam que foi o Cromwell que encabeçou tudo, eles falam como o rei, o Henrique VIII, ele ficou isolado durante todo o julgamento da Ana Bolena. Meio que, tipo, o Cromwell manteve ele afastado e ele acelerou muito o julgamento da Ana Bolena exatamente com o medo que o rei pudesse mudar de ideia e, tipo, cancelar o julgamento e voltar atrás e perdoar a Ana e falar, não, vamos continuar juntos e tal. Mas existe uma segunda versão que fala que, na verdade, quem encabeçou absolutamente tudo foi Henrique VIII. Essa versão fala que o Henrique VIII, ele queria se separar da Ana Bolena. Tipo assim, ele realmente tinha cansado dela, já tava de saco cheio, ela não conseguia dar o filho homem que ele queria e tal. Então, assim, ele queria se livrar dela mesmo. Só que ele não queria passar por todo o desgaste que ele tinha passado com a anulação do casamento da Catarina de Aragão. Então, por conta disso, Ana Bolena ser condenada à morte era mais fácil. Dessa forma, ele não teria que admitir que ele cometeu um erro.
ao se casar eu ia falar Catarina de Aragão, desculpa, ao se casar com Ana Bolena. Do tipo, ele não teria que enfrentar os olhares das pessoas julgando ele do tipo, olha o caos que você meteu esse país para se casar com Ana Bolena e agora você vai se separar dela também depois de 3 anos. Mas tá, seja como for, seja quem realmente estava arquitetando aquilo tudo, fato é que se acredita sim que foi tudo tramado contra Ana Bolena e se acredita que independente de quem estava arquitetando, o rei sabia do que estava acontecendo e consentiu com tudo. Afinal de contas, querendo ou não, o rei era quem dava a canetada final, né? Então, assim, ele tava lá também backing up tudo que estava acontecendo. Mas não só isso, gente. Aqui eu trago uma teoria da conspiração que eu achei boa demais pra gente refletir sobre. Há quem diga que todo o julgamento da Ana Bolena foi totalmente de fachada. Que assim, ela já seria condenada à morte sim ou sim, independente do que acontecesse. Quer dizer, os membros do júri, eles foram selecionados a dedo exatamente para condenarem a Ana culpada? Sim, não só isso. Os membros do júri, eles sabiam que se eles votassem contra a condenação de Ana Bolena, provavelmente a cabeça deles começaria a rolar também? Sim, também, mas não só isso. Uma prova bastante forte, assim, que ajuda a reforçar essa ideia de que a Ana Bolena já seria condenada à morte independente do que acontecesse, é que, assim, a pessoa que foi contratada para executar Ana Bolena, e aí eu já vou entrar em detalhes sobre isso e tudo mais, ela veio de outro país. E aí, assim, o tempo que era necessário para contatar essa pessoa e essa pessoa vir de outro país era bastante longo. E entre a Ana Bolena ser condenada e, de fato, executarem a pena dela, levou apenas 5 dias, que não era tempo suficiente para essa pessoa ser contatada e vir para o país. Do tipo, essa pessoa já tinha sido contatada antes da condenação da Ana sair. De novo, seja como for, trago aqui teorias e questões, e aí a gente acredita no que quiser e tudo mais. Fato é que todos os homens que supostamente se relacionaram com Ana Bolena, incluindo o irmão dela, eles foram executados no dia 17 de maio de 1536. Sim, todos foram considerados culpados também, né? Obviamente, e aí foram executados e a Ana Bolena viu tudo aquilo e soube que o tempo dela também estava contado. No dia 18 de maio, então, foram até os aposentos dela ali na Torre de Londres, né, onde ela estava detida, e falaram pra ela que a hora dela tinha chegado, e ela mesma falou com muita calma e muita paz que ela estava pronta para morrer. A questão é que adiaram a execução dela pro dia seguinte. A execução dela foi adiada exatamente por aquilo que eu falei para vocês. O carrasco responsável por executar Ana Bolena estava vindo da França e ele ainda não tinha chegado. Ele chegaria naquele mesmo dia mais tarde. No caso, mulheres condenadas à morte por alta traição nessa época, elas eram mortas em fogueiras. Elas eram mortas queimadas vivas. Mas o Henrique VIII, ele pediu especificamente para a morte da Ana ser diferente. O que ele pediu é que fosse um carrasco que cortasse fora a cabeça de Ana Bolena, mas usando uma espada. Isso era algo específico realmente da França, porque na Inglaterra também tinha essa coisa de decapitar, tanto que os homens que a Ana Bolena supostamente teve relações e tudo mais foram todos decapitados, só que era um carrasco inglês que usava um machado. E esse machado, ele muitas vezes não era efetivo logo no primeiro golpe. Então, o carrasco ele tinha que golpear algumas vezes o pescoço da vítima até a cabeça se desprender do corpo. Já com a espada e no método francês, isso era bem mais rápido, vamos dizer assim. Era só preciso um golpe e a cabeça da vítima já era cortada para fora, já era decepada. Então, algumas pessoas acham que o Henrique VIII, ele fez isso numa forma de tipo piedade contra a ex-esposa dele, tipo um último ato ali de piedade para que ela tivesse uma morte menos humilhante e menos lenta. Ainda existem outras teorias do porquê que o Henrique VIII optou por esse tipo de execução da Ana Bolena, e aí tem uma galera que fala que ele estava sendo sarcástico, já que a Ana Bolena tinha morado na França, então ele quis que ela morresse à francesa como um último ato ali de humilhação, né, sendo completamente oposto do que eu acabei de dizer. E existe uma terceira teoria que fala que, assim, a comunidade internacional estava completamente em choque com a ideia de que uma rainha inglesa estava sendo condenada à morte e ia ser executada. Então, que o Henrique VIII fez isso como uma forma de mostrar ali que, assim, tipo, ele tinha exatamente essa piedade dela e que, veja bem, não vai ser tão ruim assim, meio tentando acalmar os ânimos da comunidade internacional. Mas seja como for, gente, o fato é que o tal carrasco francês, ele chega.
a Londres, na madrugada ali do dia 18 para o dia 19 de maio de 1536. A Ana Bolena, então, é chamada, né, dos seus aposentos lá também na Torre de Londres até o local onde aconteceria a execução. E se você pensa que Ana Bolena estava chorando, desesperada, se descabelando, oh meu Deus, ou o que seja, você tá muito enganado. Porque no caso, Ana Bolena estava rindo, se divertindo, com as suas damas de companhia lá, tudo na Torre de Londres, lá, tipo, nos seus aposentos, quando foram chamar ela para enfrentar o seu destino. Talvez Ana Bolena estivesse rindo e se divertindo porque ela acreditava que o Henrique VIII ia mudar de ideia, ia salvar ela. Tipo, ela não estava acreditando que ela fosse ser executada propriamente dita. Talvez porque ela já tinha aceitado o seu destino, também é outra opção. Ou talvez porque exatamente ela estava em negação do que ia acontecer. Não se sabe, mas fato é que ela foi andando até o local onde aconteceria a sua execução com uma paz e uma serenidade que chamam muito a atenção de todo mundo. Então, na manhã daquele dia 19, a Ana Bolena caminhou, né, até o cadafalso construído numa parte externa ali, próxima aos aposentos dela, onde uma multidão esperava para assistir à execução de Ana Bolena. Ela fez um discurso, se despedindo de todo mundo e pedindo para que orassem por ela e pelo rei. Ela não acusou ninguém e nem tentou se defender mais. E o que mais chamou a atenção nesse momento foi exatamente o que eu falei antes. Foi a sua coragem e a sua serenidade. Acreditam que ela adotou esse ar mais submisso, querendo proteger a sua filha, né, a Elizabeth, que teria que sobreviver à sombra da sua mãe. Mas foi quando, então, um carrasco francês se aproximou dela, segurando uma espada. Ele se aproximou de Ana, que vendada e ajoelhada, rezava. E foi quando o carrasco pediu para que um assistente seu fizesse barulho do lado oposto da onde ele estava, com o intuito de distrair a Ana Bolena. Quando a Ana virou o rosto, seguindo o som, o carrasco acertou ela pelo lado oposto. Foi um único golpe, limpo e certeiro, e Ana Bolena estava morta. As suas damas de companhia, então, que estavam acompanhando ela durante todo esse período e tudo mais, foram as responsáveis por lidar com o corpo dela depois da execução. Em prantos, elas enrolaram a cabeça de Ana em um pano, e elas colocaram o seu corpo num caixão improvisado. A Ana Bolena foi enterrada posteriormente na Capela St. Peter ed Vincula, na Torre de Londres. E aqui, gente, eu já poderia encerrar a história desse episódio, mas eu só queria ir mais além em 2 pontos, assim, que eu queria discorrer. O primeiro deles é que talvez você tenha reparado que eu falei que uma multidão foi assistir à execução de Ana Bolena. E aqui eu preciso te contar que eu achei diferentes números. Eu achei lugares que falaram em 80 pessoas, lugares que falaram que eram 100 pessoas, lugares que falaram que eram 2.000 pessoas. Então, enfim, vamos deixar multidão, porque aí já dá pra ter uma noção, né? Multidão é bastante gente. Mas sim, se você se lembra bem, eu reforcei muito a ideia de que a Ana Bolena, ela não era, assim, quista na sociedade inglesa, por toda a treta com a Catarina de Aragão e tal. E isso se mantém, tá? Só que a questão é que, assim, ela foi a primeira rainha da Inglaterra a ser condenada à morte. Então, assim, foi um baque pra absolutamente todo mundo, independente se gostavam dela ou não. Foi um choque aquele acontecimento. Mas não só isso, muitos dos que não gostavam de Ana Bolena passaram a simpatizar com ela, exatamente por conta de todo esse julgamento e por tudo que aconteceu, e principalmente por verem aquela figura, assim, extremamente corajosa e serena e, sabe, enfim, falando ali em cima do cadafalso. Então, sim, só queria reforçar isso porque foi uma dúvida, inclusive, que ficou comigo enquanto eu tava produzindo esse episódio. Uma multidão foi assistir a execução da Ana Bolena porque muitos simpatizaram com ela depois da queda dela, né? Quando começou a queda dela. E Thomas Cromwell, meu povo, eu adoro trazer também. Tem que trazer esse outro lado da moeda, né? Thomas Cromwell, que foi supostamente quem arquitetou tudo, que derrubou a Ana Bolena propriamente dita e tudo mais. Pois é, meu povo. E se eu te contar que ele mesmo foi acusado de alta traição e heresia e foi executado na mesmíssima Torre de Londres anos depois. Eu ia falar meses, anos depois. Pois é, eu precisava, né, trazer essa informação pra gente, mas na verdade, só pra complementar o primeiro ponto que eu trouxe aqui, que eu falei que muita gente simpatizou com ela e tudo mais. Sim, gente, Ana Bolena estava morta e foi só depois de muitos e muitos anos que realmente a imagem dela começou a mudar pra valer. Quer dizer, a galera já estava simpatizando com ela um pouquinho quando ela começou a decair, mas foi só depois de muito tempo que realmente Ana Bolena passou a ser vista com outros olhos. Principalmente por conta da sua filha, Elizabeth, que, assim, marcou também a história da Inglaterra.
Mas digamos que isso é história para o próximo episódio. E com isso, meus amores, eu encerro a história de Ana Bolena. História essa, gente, que tanta gente me pediu, eu juro, eu perdi a conta de quantas pessoas me pediram um episódio de Ana Bolena. Juro pra você. E foi exatamente por conta dela que eu quis trazer a minissérie dos Tudors. Porque assim, muita gente me pediu Ana Bolena, mas muita gente também pediu uma nova minissérie. E aí eu juntei 2 mais 2 e falei, cara, vamos trazer os Tudors. E aí eu comecei a estudar a família e, gente, eu fiquei completamente obcecada. Eu estou obcecada pelos Tudors. Mas tá. Vamos logo falar de dicas de viagem. Aqui, gente, eu preciso te contar que, infelizmente, 2 dicas vão acabar se repetindo do episódio do Henrique VIII, tá? Mas eu vou trazer uma visão diferente focada em Ana Bolena. O primeiro lugar que eu quero trazer, então, é o Palácio de Hampton Court, que foi a residência principal do Henrique VIII, a que ele mais gostava e tal, né? Então, que foi a que ele reformou e ele passou mais tempo por lá. O que significa que Ana Bolena também ficou por lá um tempinho ou outro. A questão é que, assim, o Henrique VIII, quando ele reformou lá, ele mandou colocar um monte de coisa fazendo referência a Ana Bolena, porque ele estava completamente apaixonado por ela e tudo mais. Só que depois que ela foi executada, ele mandou apagar e tirar tudo, qualquer imagem, qualquer coisa que fizesse referência a Ana Bolena. Inclusive, tá aí uma curiosidade do porquê que não existem tantas pinturas dela. E ele mandou substituir tudo pelas coisas da sua nova esposa, com quem ele se casou 11 dias depois da execução de Ana Bolena. Só que as pessoas responsáveis por fazer essa troca nas coisas tudo, acabaram esquecendo uma coisinha aqui ou ali. E aí você pode ver até os dias de hoje. Um exemplo é o grande salão que eu comentei também no episódio do Henrique VIII, que tem o brasão da Ana Bolena no teto e as iniciais H e A entrelaçadas aqui e ali. Mas para além disso, existe também um arco debaixo da torre do relógio, que o mesmo se repete. Quer dizer, tem as iniciais H e A e H, né, enfim, marcadas no teto, unidas por um nó do amor. Mas não à toa, gente, esse portão, ele foi nomeado carinhosamente de Portão Ana Bolena, em homenagem à nossa personagem principal. E aí, a segunda dica que eu quero trazer aqui, que também vai acabar se repetindo como o episódio do Henrique VIII, é a Torre de Londres. Só que, agora na Torre de Londres é um pouquinho mais diferente. Quer dizer, para além de ter sinalizado o lugar exato onde tinha o cadafalso onde Ana Bolena foi executada, existe na Torre de Londres também o local onde ela foi enterrada. Sim, a Capela Real de São Pedro é de Víncula. Essa capela fica dentro do complexo da Torre de Londres e ela é, assim, antiguíssima. Mas ela foi destruída por um incêndio e reconstruída entre 1519 e 1520, já sob o mandato de Henrique VIII, o que só deixa a parada, né, mais interessante. Mas sim, povo, Ana Bolena foi enterrada lá. E eu preciso te contar que por muitos e muitos anos não se sabia que ela estava enterrada lá. Foi só em 1876 que foram fazer uma obra ali de restauração na capela, e aí acharam os restos mortais dela. Esses restos, então, foram movidos e eles foram enterrados perto do altar, sob um memorial que tem ali. E o mais bizarro de tudo isso é que a Ana Bolena não está enterrada sozinha. Catharina Howard e Lady Jane Grey, outras ex-rainhas britânicas, também estão enterradas lá. A Catharina Howard foi a 5ª esposa do rei Henrique VIII e a Lady Jane Grey foi uma rainha que sucedeu o filho do Henrique VIII, e que, enfim, acabou sendo deposta por Maria I, a filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Assim, gente, aproveitando esse gancho maravilhoso, né, lembrando aqui que amanhã sai o episódio do Edward VI, que é exatamente o filho do Henrique VIII, que aí tem relação com a Jane Grey e todas essas coisas aí. Então, se você quer saber mais, se aprofundar nessa parte da história dos Tudors que não é tão explorada, vem comigo! Vem comigo, vira assinante aqui do podcast. No link da descrição vocês têm tudo lá, como vocês podem fazer isso. E aí você tem acesso a esse episódio extra. E aí, gente, com relação a coisas práticas, você precisa de ingresso para entrar no Palácio de Hampton Court. E não só isso, lembrando que esse palácio ele não fica tipo no centro de Londres, ele fica um pouquinho mais longe. Então você precisa se planejar para ir visitar lá, é uma visita que dura o dia inteiro, enfim, coisas que eu acabei me aprofundando mais no episódio do Henrique VIII. Mas eu realmente acho que vale a pena visitar lá, tô louca para poder ir lá visitar, porque eu acho que se você curte os Tudors, lá deve ser assim um prato cheio para se aprofundar na vida deles. E com relação à Torre de Londres, gente, eu acho que eu não deixei isso muito claro no episódio do Henrique VIII, tá? Mas a Torre de Londres é um complexo, é tipo um parque, assim, com várias torres que você visita e cada lugar tem uma exposição diferente. Então tem as joias da coroa, tem a Torre Branca, que é onde supostamente rolou a história dos herdeiros e do Ricardo III, e por aí vai. Você também precisa de ingresso para acessar esses lugares, o que inclui a capela onde as rainhas estão enterradas. Mas para ver o memorial perto da Torre Verde ali,
onde as 3 foram executadas, eu acabei falando que foi só a Ana Bolena, mas as outras 2 também foram executadas ali, tá? Pra ver isso, eu entendi que você não precisa de ingresso, porque fica tipo na parte externa, assim, no parque que existe ali. Assim, gente, eu realmente preciso ir pra Londres pra visitar a Torre de Londres pra poder sanar essas dúvidas e trazer pra vocês. Mas também convido vocês, queridíssimos ouvintes, lindos, maravilhosos, que já foram e já visitaram a Torre de Londres pra me corrigir nos comentários, caso eu esteja falando besteira. Mas de qualquer forma, gente, um ponto muito importante que eu preciso trazer aqui é que a capela em questão que eu trouxe pra vocês visitarem, ela tá fechada, provavelmente pra restauração, tá? Eles não especificam, mas eu suponho, até o dia 30 de novembro de 2025. Então, assim, independente, se você for visitar lá agora, você não vai conseguir visitar a capela, mas mesmo assim eu te trago porque vai que você vai depois. Eu pretendo ir e eu com certeza não vou conseguir antes de novembro de 2025 pra lá, então vai ser depois pra mim. Mas uma coisa que eu queria deixar clara aqui é que eu não entendi um pouquinho essa questão dos ingressos com relação à visita da capela. Isso porque no site deles eu achei a informação um pouquinho controversa, do tipo, um lugar falava que você precisa de ingresso pra entrar na capela, tipo, que o ingresso inclui a entrada na capela, e outro lugar falava que não, que você não precisa de ingresso pra entrar na capela. Então, assim, o que eu entendo é que provavelmente quando tem alguma missa ou alguma coisa do gênero, aí você entra normal, tipo, não precisa pagar. Mas se você for visitar a lá turista em horários que não tem nada acontecendo dentro ali da capela, aí você precisa do ingresso. Mas assim, gente, eu não sei se alguém iria só pra visitar a capela. Eu acho que se você vai até a Torre de Londres, você visita a Torre de Londres inteira. Então, o que eu te aconselharia é, guarda o seu ingresso. Porque às vezes vai que você quer entrar na capela e te pedem um ingresso pra entrar na capela, e aí isso sim tá falando lá que tá incluso. Então, guarda seu ingresso. Vai com seu ingresso ali mesmo, e aí você entra na capela, se garante que você vai entrar na capela sim ou sim, porque você já vai ter ingresso. E aí você visita as outras coisas da torre também, né? Pelo amor de Deus. E por fim, mas não menos importante, gente, compra esse ingresso com antecedência, tá? Porque assim, Torre de Londres é difícil do tipo você conseguir ingresso pro mesmo dia e você tem que comprar por horário. Então também, tipo, né, pra você poder escolher o horário que você quer visitar, compre com um pouquinho de antecedência. Acho que não é papo de, tipo, comprar com 3 meses de antecedência, mas do tipo, compra com um certo tempinho de antecedência. E aí, gente, aproveitando um ganchinho aqui sobre comprar ingresso e coisas com antecedência, eu preciso contar pra vocês que o Passaporte pro Crime agora tem parceria com ninguém mais, ninguém menos, que é o Wise. Não sei se vocês conhecem o Wise, eu sou uma usuária, não sei se eu posso dizer que eu sou uma usuária, uma cliente da Wise há milhões de anos, eu amo a Wise, mas é um cartão internacional que você coloca o dinheiro em real e você consegue converter pra, tipo, milhares de moedas diferentes enquanto você viaja. Então, assim, é uma mão na roda pra nós passaporters que viajamos por aí pra cima e pra baixo, porque realmente já aconteceu de, tipo, eu estar viajando em algum lugar e, sei lá, ter euro, tipo, colocar reais e transferir já pra euro no lugar onde eu tava, e aí eu chegar em um outro país e falar, aqui a gente não aceita euro, aqui a gente aceita X moeda, uma moeda aleatória. E aí eu, tipo, putz, e agora? Aí, tipo, no aplicativo da Wise, rapidinho, 2 segundos, consegui passar euro pra essa moeda e foi super tranquilo. E você paga lá na hora, débito, né? Mas tudo bem. Você paga lá na hora, lindo, maravilhoso, tem umas taxas boas, enfim. Então, enfim, se você está para viajar pra qualquer lugar do mundo, quer criar um cartão da Wise, usa o link que tá na descrição do episódio, porque aí vocês ganham a primeira transferência de vocês sem taxa nenhuma. Então, enfim, fico muito animada de poder trazer pra vocês que temos já uma parceria aí rolando, primeira parceria aqui do podcast, Wise, muito obrigada. E seguimos com as dicas de viagem. Por fim, mas de longe não menos importante, um outro lugar que eu queria recomendar aqui, fugindo um pouquinho de Londres, gente, e das dicas que eu já dei nos outros episódios, é o Castelo de Hever, em Kent. Eu fico falando quente, parece que eu tô falando quente, de calor, de quente, mas é K-E-N-T. Mas aí eu vou colocar na descrição do episódio pra vocês também, tá tudo bem. Enfim, esse castelo fica em Kent, né? Enfim, né, que é uma horinha ali de Londres. Mas, gente, foi lá que a Ana Bolena passou grande parte da sua infância com a sua família. E é pra lá que ela sempre voltava quando dava treta na corte. Então, eu achei que lá era uma excelente dica pra esse episódio. E lá, sim, tem uma baita exposição sobre os Bolena em si e sobre Ana especificamente, com vários objetos que eram dela e tal. E, inclusive, se você está vendo a versão em vídeo, meu amorzinho, minha amorzinha, essas fotos que eu coloquei são do quarto de infância dela. Doideira, né? E aí, gente, pelo que eu tava vendo, o castelo em si, ele é pequenininho. Tipo, é uma visita que acaba durando o dia inteiro porque você tem que se deslocar até lá. Mas o castelo em si, ele não tem muita coisa pra ver, mas ele parece muito interessante e eu só ouvi elogios com relação a esse castelo. Pelo que eu tava vendo também, eles oferecem audioguia, o que pra mim, vocês sabem que é sempre um ponto positivo, e parece que rolam alguns eventos ali, aqui e ali.
Ali, aqui, ali ficou ótimo, mas deu pra entender. Mas, tipo, alguns eventos de vez em quando. Tanto que quando eu tava produzindo esse episódio, tava rolando um musical sobre a Ana Bolena lá no castelo. Então, enfim, caso você vá para Londres, se interessou, que seja, recomendo muito que você fuce o site deles, que é bem facinho, bem intuitivo também, porque pode ser que esteja rolando alguma coisa na época que você for, e aí pode ser que sua experiência seja ainda mais bacana. E aí, sobre coisas práticas, você também precisa de ingresso para ir para esse castelo. Gente, é um pouquinho óbvio, né? Eu acho que, enfim, só a Alemanha mesmo pra ter as coisas tudo de graça, né? Mentira, deve ter outros países também, eu só preciso conhecer. Mas, enfim. Mas você precisa de ingresso, aí você compra com a Wise. Aliás, a gente traz a Wise mais uma vez. Mas pelo que o site deles diz, gente, você não precisa comprar o ingresso com tanta antecedência, não. Acho que não é um lugar que lota, assim. Mas, de qualquer forma, tanto o site deles quanto eu recomendamos que você não deixe pra comprar lá na hora. Porque é aquilo, né, gente? Tipo, você tem que se deslocar até lá. É um rolezão. E aí vai que você deixa pra ir num dia que você não sabe que vai estar acontecendo alguma coisa e que o castelo tá fechado. Então compra com antecedência só pra evitar esse tipo de coisa. Mas um outro ponto que eu queria complementar, eu tô rindo porque eu errei essa frase 2 vezes de maneira horrorosa. Um outro ponto que eu queria complementar sobre a visita a esse castelo é que parece que os jardins deles são uma coisa assim, de outro nível. Parece que até ganharam prêmios, ou o que seja. Então você tem a opção de comprar diferentes ingressos. Você pode comprar ingresso só pra visitar o castelo, só pra visitar os jardins ou pra visitar os dois. E aí agora eu vou ficar trazendo a minha mãe, porque a minha mãe ia querer visitar os jardins porque ela adora tirar fotinho de flor. Pronto, ó, tô trazendo minha mãe mais uma vez. Quero saber aí a mãe de quem aí também fica tirando foto de flor, porque minha mãe adora uma florzinha, gente. Todas as fotos dela ela tá sorrindinha assim do lado de uma florzinha, é sempre assim. Ah, e não só isso, tem outra coisa também que minha mãe ia ficar interessada, porque a minha mãe é muito 880, né? Ela gosta de flor, mas ela gosta de assombração também. Então, assim, você pode ficar hospedado no castelo de Kent. Eu confesso que eu acho que eu não ficaria, não. Eu tenho pavor de fantasma, gente. Será que eu ficaria? Assim, se me pagassem, gente, até injeção na testa eu faço, né? Mas assim, será? Sozinha eu não iria. Eu precisaria de alguém. Eu precisaria assim, de uma companhia. Pode até ser minha mãe, mas é que minha mãe ia ficar rindo da minha cara, porque eu ia ficar com medo. E ela não tem medo. Mas é melhor, né? 2 pessoas que não têm medo. Quer dizer, 2 pessoas não. Uma pessoa que não tem medo pra acompanhar a pessoa que tem medo. Enfim, se um dia for convidada pra lá, aí vocês me ajudam a escolher quem que é a melhor pessoa pra ir comigo. Se é a minha mãe, que não vai ter medo, se é o meu pai, que vai ter medo. Meu pai vai ter medo. Mas ele fica acordado até madrugada, então aí eu ia ficar de boa, porque, assim, ele estando acordado eu ia me sentir mais segura. Ou se ia ser minha irmã. Não, minha irmã também ia se cagar de medo. Minha irmã ia ser que nem eu, a gente não ia rolar, não. Enfim. Aí a gente pensa, quando eu for convidada, já fica aqui, tô jogando pro universo. Quando eu for convidada pra me hospedar lá. Ai, gente, olha as coisas que eu peço. Tudo bem. Com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse sobre Ana Bolena, que vocês, de novo, né, me pediram muito. Eu deixo aqui meu enorme agradecimento a todo mundo que me pediu esse episódio. Eu espero que eu tenha conseguido trazer a história dela, assim, trazendo coisas que vocês já sabem, porque querendo ou não, a história dela é muito estudada, então eu sei que muita gente conhece a história dela, mas também conseguindo trazer algumas outras coisas mais diferentes. Eu tentei explorar algumas coisas que de repente não eram tão abordadas em biografias ou o que seja. Enfim, aí vocês me contam o que vocês acharam. Eu espero que eu tenha conseguido fazer jus à história que vocês me pediram tanto pra contar. Deixo pela última vez, eu juro, o meu agradecimento a todo mundo que pediu esse episódio e todo mundo que pediu essa minissérie dos Tudors. Eu espero de coração que vocês estejam gostando. Tô acompanhando os comentários, por enquanto os comentários são muito positivos, obrigada a Deus. Mas, enfim, continuem me contando o que vocês acharam. E acho que é isso, né? Fica aqui o blá 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 de sempre. Pedir então pra vocês considerarem apoiar o Passaporte pro Crime caso vocês curtam o podcast. Lembrando que amanhã sai episódio extra pra apoiador do Edward VI. Lembrando também que vai sair em breve a newsletter do mês de setembro com dicas de filme, série, documentário, livro, enfim, com relação à minissérie dos Tudors, né? Porque o mês de setembro inteiro foi Tudors. E lembrando, por fim, mas não menos importante, que caso você ainda não tenha votado, por favor, vote no Passaporte pro Crime como o melhor podcast do Brasil na categoria de crimes /investigativo. Eu vou deixar também o link na descrição. Essa descrição tá cheia dos links, né, gente? Mas tudo bem. Mas eu conto com a colaboração e com a compreensão de vocês, mas é pra facilitar a vida de vocês. Já agradeço também a todo mundo que votou. E é isso. Até semana que vem que eu vou te apresentar mais um Tudor. Tem um último Tudor pra te apresentar.